pela presença, pelo comparecimento. Nós estamos iniciando aqui mais um encontro com os servidores. O Sinal tem feito reuniões constantes e a cada mês a gente tem visitado uma regional, aproveitando a reunião do Conselho Nacional e, eventualmente, da diretoria. Então, nós decidimos que a cada mês fizermos reuniões e aonde nós estivermos, nós faremos reuniões com os colegas, no sentido de dar as informações, prestar contas do Sinal, suas atividades e tirar dúvidas sobre todos os assuntos relacionados e de interesse da categoria. Eu queria aqui, em primeiro lugar, passar o recado do nosso presidente atual, presidente nacional, o Daro, que gostaria muito de estar aqui presente, mas infelizmente na última reunião que ele esteve aqui no Rio de Janeiro, ele acabou ficando hospitalizado e ele está recolhido, está de licença, e o nosso colega Eduardo Stalin está substituindo e está encarregado de, nesse período, conduzir o sindicato. Então, de formas que o nosso objetivo aqui é que se dê mais tempo a vocês, a todos que queiram tirar dúvidas a respeito de assuntos, para que a gente possa esclarecer o que tem pendente hoje sobre assuntos de interesse da categoria, como eu já coloquei. Stalin, passo para você. Olá, boa tarde a todos. Não sou um pouco assim antigo de idade, mas recente de sindicato, estou no sindicato, estou no Banco Central desde 2003 e logo vi que, quando eu vim da iniciativa privada, logo vi que para o servidor público conseguir alguma coisa, ele tem que ir para o sindicato. Então, eu entendi logo o recado e realmente para mim é um prazer pertencer a esse nosso sinal. Estou nessa tarefa aqui árdua de substituir o nosso presidente. Estive com ele na semana passada, quinta e sexta. Ele está com muita intenção de regressar, mas eu acho que a gente tem que puxar a orelha dele. Ele precisa primeiro se recuperar, tendo um problema sério cardíaco, né? E também pulmonar. Então, é bom que ele se recupere antes de retomar o nosso sindicato. Como disse o Belcito, a gente está cada mês e meio em uma regional. Nossas reuniões da Direx têm sido nessa sequência. Dessa vez estamos aqui, com muito prazer com vocês. Tivemos também nesse fim de semana, domingo e ontem, reunião do nosso Conselho Nacional. Também temos algumas questões, tivemos que aprovar o orçamento, né, para o ano que vem. Algumas decisões importantes, como finalmente o Sinal decidiu se refiliar ao Instituto Mozap, que é o movimento dos servidores aposentados e pensionistas, muito atuante, principalmente atualmente na PEC 555, e aquela que pretende acabar com a contribuição dos 11% dos aposentados em um prazo de 5 anos. Né? Então a gente agora, além de outras medidas lá do Congresso bastante importantes, a gente sendo filiado a eles, a gente vai poder também atuar mais de perto. Mas, sem mais delongas, vamos apresentar aqui os nossos componentes da Diretoria Executiva Nacional. Primeiro temos o secretário, Epitácio, de Salvador. Temos o Jordan, que é o nosso diretor jurídico de Curitiba. O Zé Leite, que todos vocês conhecem, diretor de qualidade de vida. O Iso, que é o diretor de relações intersindicais. Temos o Freitas, estava aqui agora. Está fazendo pagamento de contas, o diretor financeiro. Vocês logo vão saber ver como ele é, porque ele é pequenininho, né? Ele é grande de todos os lados. E é o nosso diretor financeiro. Eu cito, que além de ser presidente do Partido Regional Rio, é o diretor de Assuntos Previdenciários. Estão todos? Acho que não estão.
Os que não estão aqui, Luiz Carlos, ele estava conosco até ontem, mas por causa que tinha uma reunião hoje lá na Câmara dos Deputados com o deputado Ventor para tratar os assuntos da PEC 147, que a gente vai falar depois dela um pouquinho, é aquela que pretende nos levar aos 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então tinha uma reunião prevista com o deputado Ventor para hoje à tarde para ver o encaminhamento dessa PEC. E temos mais o Gustavo, né, que é o nosso diretor de comunicações. Essa semana ele resolveu passear de lancha lá em Ilhabela, está de férias essa semana, tá? Bom, a diretoria aqui está à disposição de vocês, vamos diretamente aí para ver quais são as dúvidas, questionamentos, e ao que a gente puder responder, a gente responde já, senão a gente anota e responde depois, ok? Posso só dar uma informação? Para o pessoal ativo do Rio, nós acabamos de divulgar um comunicado, um apito, sobre a decisão judicial do feriado dia 20, né? Acatando esse feriado, acatando o dia 20 como feriado, e ainda determinando que todos aqueles que trabalharam no dia 20 do ano passado teriam direito ao pagamento em dobro. É lógico, é uma decisão de mérito, mas ainda recorrível, e a gente espera que até o dia 20 ela permaneça, né? Nós não temos ainda uma avaliação com relação ao recurso, se isso será feito amanhã ou depois, e a gente vai manter o pessoal informado sobre o andamento e os recursos colocados, as perspectivas aí de solução para o feriado. Pedir a apresentação dos colegas que são da diretoria do Rio de Janeiro, incluindo o Conselho do Rio de Janeiro, presente, né? Até para poder, se for o caso, o Carlos antes. Conselho do Rio de Janeiro, quem é do Conselho do Rio? Se apresente. Aí, ó. Muita gente. Se for citar o nome de todos, a gente vai perder aqui meia hora. Bom, então vamos lá. Está. Muito bem, gente. Vamos aí ouvir o que vocês têm a nos dizer. A nossa ideia sempre dessas reuniões são mais para isso, né? Para ouvir o que tem alguém que... Era bom que tivesse o microfone para que a gente mantivesse a gravação. Tá? Boa tarde, meu nome é Fábio, eu sou do VSU. Está funcionando? Está funcionando. A gente basicamente fiscalização do trabalho de campo. Muitos implicam em viagem, deslocamento. Diário todo mundo sabe que está complicado. Uma coisa é, de repente, não uma oportunidade de um curso, alguma coisa assim, eu me recuso a ir nesse curso porque o diário não vai pagar. Eu não posso me recusar a trabalhar na inspeção. Então, o que está realmente ocorrendo, que está chato, é ou você cai muito o padrão, né, da hospedagem para poder a diária pagar, ou, como está acontecendo na maioria das vezes, colocar no bolso. O que o sindicato tem para trazer em relação a isso? Nem que seja, obviamente que a gente está atrelado ao executivo, tem uma série de questões. Agora, alguma coisa precisa ser feita, porque está se colocando uma carga em cima da gente para poder viabilizar um trabalho que eu não estou viajando a lazer, estou indo com um trabalho a serviço. Se é alguma coisa que o sindicato pudesse combater ou fazer até uma ajuda simbólica só para dizer, ó, o pessoal que trabalha especificamente de inspeção, fiscalização, algumas outras coisas do gênero, porque o curso a gente até nega, né? Se eu não vai no curso, não dá para pagar o hotel, tudo bem, eu deixo de fazer um curso, agora eu não posso deixar de fazer o trabalho. Ok. Eu poderia te informar o seguinte, há coisa de 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos uma demanda em relação à diária nas cidades menores, né, com até parece 50 mil habitantes. Nós, juntamente com o banco, fizemos um trabalho, foi o diretor, inclusive, era o Albir. Nós trabalhamos no sentido de mostrar aquela dificuldade de exercer o trabalho aqui e fizemos isso junto com o banco e na Casa Civil, né?
Por que na Casa Civil? Porque este assunto não é assunto do Ministério do Planejamento. Eles consideram que problema de viagem é problema, não é problema salarial, não é problema que deva ser tratado como uma política para os servidores públicos, em si, estrutura de governo, assim como os DAS. Então, conseguimos com muito sacrifício, por quê? Não foi só por nós, porque a Polícia Federal estava na mesma situação e nós fizemos um documento conjunto na época, né? E houve sucesso. Dali para frente, ficou a promessa de reajustar as diárias, né? Mas as diárias, hoje, elas são colocadas, né, são vistas, mal vistas pelo governo, né? E toda vez que se fala em reajuste de diária, o pessoal acha que o pessoal vai se locupletar de dinheiro público, tá? Então essa é a imagem que ficou de diária. Existe esse fato? Existe, mas para os cargos de livre nomeação. Porque a diária não é igual a nossa, né? É para se hospedar bem. Então, esse assunto tem uma dificuldade muito grande de ser tratada, de ser vencida a nível de governo, né? O que a gente fez anteriormente foi uma carta, agora recentemente, recentemente, porque eu digo que foi um dos últimos atos que nós fizemos juntamente com o FONACAD, que foi entregar um documento na Casa Civil e ao ministro, esqueci o nome dele, de Relações também com a sociedade, que foi o nosso Gilberto, e ele se comprometeu a fazer interlocuções junto ao governo, tá? Agora, eu te confesso que é um assunto dificílimo de ser resolvido, né? É um assunto complicadíssimo. Não estou dizendo que o nosso serviço é menos importante, mas só quando acontece alguma coisa, né, a nível de segurança pública, por exemplo, é que o governo se toca. Para o evento da Rio Mais 20, o que ele fez? Como a diária era baixa e ele queria incentivar, ele baixou uma portaria dobrando o valor da diária para o Rio de Janeiro. Então, a situação é administrada casualmente, né? E a ponto, porque o governo não se dispõe a fazer essa revisão, porque existe essa mácula sobre diárias. Infelizmente, existe e a gente não conseguiu demonstrar que isso é importante para o servidor que faz a fiscalização. Um outro aspecto que foi garantido foi que nos cortes constantes que o governo faz, todo ano ele faz o orçamento e faz os cortes. Para o pessoal que trabalha em fiscalização, ficou assegurado um valor que não pode ser cortado, né? Então você tem corte de diárias para as outras áreas, de diárias para a área que não são áreas colocadas como áreas fundamentais da atividade da organização. Mas no caso da fiscalização, o valor, o montante dessas diárias é preservado. Além disso, a gente podia ouvir um pouco o ISO. Ele tem lá dentro de um fórum de 32 carreiras, um dos temas da agenda é exatamente a revisão das diárias. Ele pode dizer para a gente como é que está isso. Antes disso, só uma informação, saiu inclusive no jornal, que a CVM está deixando de fazer várias inspeções por causa da diária baixa. Aqui no Banco Central tinha a notícia que 40 viagens recentes deixaram de ser feitas também no pessoal do Bezuc, né? Por causa da diária insuficiente. A gente precisava ter números, sabe? Quantas viagens estão deixando de ser feitas por causa disso? E ainda denuncia. Mas isso é a questão. A gente não pode chegar simplesmente, não vou viajar. Não, claro que não, então é responsabilidade. Porque talvez no Bezuc tenha um patrocínio gerencial para fazer o cancelamento. Como se fala, eu vou deixar de fiscalizar uma cooperativa, o impacto é muito maior deixar de fiscalizar um banco. Exatamente. Acho que tem que subsidiar o sinal com esse tipo de informação. Eu acho que quando ela vem por escrito, vem formalizada por vocês, é uma maneira do sindicato poder atuar, entendeu? E só no falar, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, mas precisa isso, que os fiscais coloquem isso por escrito e cobrando do sindicato alguma atitude. Eu acho que isso é importante. Isso aqui é o que faz assim. Isso. Isso.
complementar aqui também nesse pacote de plantas diárias, que é também a indenização dos transportes. Que não sei como é que é a realidade exata aqui no Rio, mas R$17 já não dá nem para... Foi fixado no século passado ainda pelo presidente, na época, o presidente Fernando Henrique, criou-se a indenização de transporte, que é para inspeção urbana com veículo próprio, que mal e mal dá para pagar o combustível, mal e mal, né? Todo banco que você consegue pagar. Agora, lá em São Paulo, tem lugar que tem que pagar pedágio, vai chegar na instituição, tem estacionamento que não custa menos de 50, 60, 80 reais por dia. Tudo isso a gente vai vivendo do favor do banco, do supervisionado, deixar estacionar lá dentro. Então, esse conjunto do pacote faz parte da campanha salarial unificada. Teve dentro da pauta da greve geral, mas evidentemente que no âmbito geral, o que mais preocupa o pessoal é o reajuste do vale alimentação e do auxílio transporte, que é aquele de ir para casa e voltar, não esse ligado à fiscalização, porque essa é a característica mais geral do serviço público. Está tendo agora, amanhã deve ter uma reunião para organizar, para já em janeiro fazer a nova carta, botar a briga pelo reajuste das diárias, da alimentação, tudo mais, a gente bota lá. Também temos esse problema da indenização do transporte para poder fazer o trabalho de fiscalização. Colega ali, e depois sim. Boa tarde. Sou o Rodrigo, aqui da DRJA, sou técnico aqui do Banco Central. Com respeito à PEC 147, eu entrei até agora mais cedo lá no site da Câmara e verifiquei que no dia 5/11 o relator emitiu um parecer, né, sobre a rejeição de todas as emendas que foram feitas para colocar em votação. E também optou por um substitutivo. Eu tô com ele impresso aqui e eu queria falar rapidamente sobre o que os sindicatos estão fazendo com relação a isso. Por quê? Porque a proposta original ela já tem uma redação muito ruim, no sentido de que no corpo da lei, né, contempla somente os servidores do nível máximo, né, que fala assim, nível, o grau máximo ou nível máximo. E no substitutivo e nas justificativas da PEC, ele contempla, no caso, a carreira, né, que englobaria analista técnico. Então já peca por aí. E agora no substitutivo, eu reparei um acréscimo da palavra nível superior, que não existia na proposta original e consta agora. Ele diz, além do grau nível máximo, ele coloca mais ao lado e nível superior, ou seja, tirou de vez o técnico da PEC. Ou, não sei, estão olhando mais à frente achando que o técnico vai virar nível superior, o que eu acho um pouco mais improvável. As coisas não estão tem postas à mesa. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. É mais ou menos por aí. A gente está esperando, sim, que se cumpra aí o compromisso de que o técnico passe para o nível superior, tá? Mas eu pedi para o Epitácio. Sobre a PEC 147, é importante a gente resgatar um pouquinho a história, né, da 147. Há uma PEC, a 443, que é para as carreiras, foi criada para as carreiras jurídicas, né, e abrangeria os procuradores do banco. Houve um esforço do Sinal para que o banco, os servidores, a carreira de especialista fizesse parte da PEC 443. Assim como o pessoal da Receita também trabalhou e diversas outras carreiras. E alguns anos atrás houve uma rodada de discussão em diversos estados sobre a 443 e nós tivemos a oportunidade de participar em alguns deles, inclusive lá em Salvador. A PEC 147 é do deputado Amaury Teixeira, que é do PT da Bahia. Ele é auditor fiscal da Receita e ele, depois dessa audiência, ele comprou também a bandeira dos servidores do Banco Central
E essa PEC 147, originalmente, ela era para atender os fiscais, os auditores fiscais da Receita Federal e os auditores fiscais do Trabalho. E depois do esforço que nós fizemos junto ao deputado Jair Ventura, ao deputado Mauro Benevides e também ao deputado Mário Teixeira, nós conseguimos entrar na PEC 147. Então, a grande vitória nossa é a gente ter uma PEC por qual lutar, né? A redação, como ela foi dada por alguém que não conhece a carreira, né, as carreiras do Banco Central, ela peca desde a original. Além disso, além dessa sua preocupação, ela é uma preocupação maior, inclusive, para os analistas, porque o grau máximo da carreira do Banco Central, a gente tem duas carreiras, né, procuradores e especialistas. O grau máximo da carreira podem interpretar que é a carreira de procurador. E aí nem os analistas estariam contemplados. Então, quando a gente coloca essa questão dessas carreiras de nível superior, é uma preocupação de que não considerem que aquela carreira original, a redação original está falando do procurador, está falando também da carreira de especialista. Tá? O ISO, que é o nosso diretor de Relações Sindicais, ele tem acompanhado o Luiz Carlos, que é o nosso diretor de Relações Externas, e pode falar um pouquinho mais sobre o andamento dessa. Andem em paralelo. A PEC 443, que é aquela original, ela ficou parada até que a PEC 147 chegasse na mesma condição dela, ou seja, que fosse, passasse na Comissão de Constituição e Justiça. Isso aconteceu em junho, a gente conseguiu a aprovação. A comissão especial que foi criada para a 147 é praticamente a mesma que vai analisar a 443, e aqui, ou seja, o acordo que foi cumprido lá, que foi estabelecido lá 2 anos atrás, tem sido cumprido, ou seja, a PEC 443 está esperando a PEC 447 chegar no mesmo patamar. Iso, se você quiser falar um pouquinho aí mais sobre a questão específica dos técnicos e das carreiras, como é que a gente vai... Tá? Acho que só cabe complementar que Tasso já colocou que quando foi feito o acordo para criar uma nova PEC, nós observamos na hora que a redação está confusa e etc. e tal, como você mesmo destacou no começo, a redação original da PEC. O deputado Amari Teixeira, que patrocinou lá da Bahia, patrocinou a entrada, foi a pessoa que fez a entrada da proposta de emenda constitucional. Ele disse, olha, não é agora a hora de mexer. Se a gente for tentar burilar tudo, vai demorar demais. A gente entra com a PEC, passa na CCJ, fez todo esse caminho. Pela experiência foi bastante célere, não? Eles, quando chegar a hora substitutiva, a gente apresenta as emendas. No nosso caso, nós apresentamos uma emenda que corrigia essa distorção preliminar, qual é a carreira que tem o grau máximo, para que as duas tenham o grau máximo, e vejam, ficou de uma forma, se não for aprovada a 443, for aprovada a 147, as duas carreiras do Banco Central estão asseguradas para ter o subsídio de grau máximo, mesmo que os outros procuradores, delegados, etc., não o recebam. Na emenda, além de corrigir essa questão que estava mal dito, se era carreira, se era cargo, se era no plural, no singular e tal, nós pusemos mais um pedaço para cumprir a emenda que o Sinal propôs, é a que trata da correção desse artigo, dizendo que o cargo de nível médio deverá ter 70% do cargo de nível superior. Inclusive demandando a exigência de nível superior para ingresso. Essa parte, ele disse, olha, não tem condição de trazer para o texto constitucional essa coisa, foi a palavra do deputado mentor.
Tem uma outra questão que é importante do andamento atual, desse par de PECs ali, que vieram mais uma dúzia de emendas, um monte de gente que falou, agora que está chegando, né, cumpriu o acordo, uma esperou a outra, as duas estão para ter o parecer talvez até na próxima semana, mais 2 semanas no máximo já deu a votação, né, já houve o relatório que está sob vista lá dos deputados. Várias carreiras tentaram entrar. A Receita continua se esforçando para ir para 443, Mentor e Mauro Benevides, que é o relator, estão resistindo, disseram não, a 443 vai entrar os delegados, que não estavam antes, acho que todo mundo acompanha as confusões entre delegados, procuradores, né? Um não queria o outro não queria um, mas aí conseguiu dar um reforço naquela lá, como ele diz ali, somou-se a bancada da bala em favor da 443, mas ele fala, não, mas vocês da Receita se bancam sozinhos, e a ideia é ficar na 147 as carreiras que estavam colocadas, ou seja, os auditores da Receita, do Trabalho e como disse o colega, o cargo nível máximo, o subsídio nível máximo do Banco Central, com 2 possibilidades ainda, fiscais federais agropecuários, que ainda estão com uma possibilidade, e existe um deputado lá que está procurando trazer o fisco estadual e o fisco municipal das grandes cidades também para dentro da PEC, que tornaria ela bastante mais pesada, especialmente porque eles disseram, não, dá para trabalhar com 3, 4 carreiras. E as demais carreiras, né, CBM, Tesouro, uma série de outros que estão pleiteando, formar-se-ia uma terceira PEC, só que essa começaria a andar desde o começo, né, propõe, vai para a CCJ, aquela história toda, e sem o compromisso de caminhar junto. Então está exatamente nesse pé. Está lá, o Luiz Carlos está agora lá em Brasília, hoje teria uma reunião em separado com o mentor, ele está querendo falar o presidente da comissão, das comissões, com cada um dos sindicatos que estão envolvidos no assunto, mas o mais provável, a notícia mais fresca é que seria assim, vai ficar desse jeito, isso é o que é possível fazer, porque além da gente tratar aqui dentro da Câmara e ter que conseguir o peso necessário para depois fazer aquela parte de levar para o plenário, etc. e tal, tem que atravessar a rua, a expressão que eles usam. Você tem que sair da Câmara, atravessar a rua e ir lá falar com a presidenta da República, tal, fazer as articulações, porque ela ainda tem um peso grande ali, como todo mundo sabe, nas votações. São 2 votações com 60% de cada uma das casas para aprovar uma PEC. Eu só queria complementar, Rodrigo, que há um mês atrás, na ocasião de colocação das emendas, mais ou menos, o Daro, o presidente atual, fez contato com o Igor, né, do Cinti Bacen, e a gente está trabalhando em conjunto. Há um compromisso do Sinal, juntamente com o Cinti Bacen e todos os sindicatos. Na verdade, a ideia é a preservação da condição dos técnicos, no sentido de tentar ver se a gente consegue, nessa PEC, fazer a redação. A redação proposta inicialmente está sendo rejeitada, a gente está vendo o que fazer. E há uma dificuldade muito grande de colocar como a gente estava querendo. Então, nosso colega está em Brasília hoje, parece que a reunião ia acontecer agora, não sabemos se foi confirmado ou não, mas o objetivo é trabalhar essa situação e essa redação para contemplar os analistas e técnicos.